Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Glórias a Deus, aleluia. Um abraço carinhoso a você que está aí participando, assistindo essa mensagem, essa palavra que vem de Deus. Pois é, com toda a garantia, porque vem da palavra de Deus. Aleluias. Um dia um homem sábio fez uma pergunta. Olhou bem nos meus olhos e disse: "Você prega a palavra de Deus?" Eu disse: "Sim, eu prego a palavra de Deus." Ele disse: "Então continue." Amém? Glórias a Deus. Muito bem. O tema que eu quero estar compartilhando, amém? Porque a palavra vai falar sozinha para você, com certeza. É sobre o tema ressurreição. Será que é importante isso? Bem, se não fosse importante, não estaria na Bíblia. E se está na Bíblia, é porque é muito importante e necessário. Qual é o nosso destino como cristão? Não é a eternidade? Então é normal que tenhamos, né, em mente alguma coisa sobre como seremos na eternidade. Amém? É claro que sim. Pertencemos hoje ao reino de Deus e a nossa riqueza é o reino de Deus, o qual agora participamos e temos essa aliança eterna com Deus. Amém? Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, eu peço, pega a tua Bíblia comigo. Vai lá e pega ela agora. Se você tem, melhor ainda. Mas acompanhe essa palavra. Porque é necessário aprendermos de Deus. E é o que Ele mais quer. Para que possamos ter uma fé forte. Amém, amados? Vencedora. Não é que não se abala. Precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Muito bem, veja bem. Quero começar aqui. Depois vou voltar de novo a esse texto. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Amém? Alguém dirá. Quer dizer, existem pessoas, sim, que têm essa curiosidade de saber, pois é o seu futuro eterno. Como não buscar isso? Se a própria Bíblia tem. Então Paulo traz uma interrogação. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E que em corpo vêm? Que maravilha! Amém, amados? Glória a Deus. Oramos. Pai Santo, em nome de Jesus, concede-nos o Teu Espírito Santo, que venha trazer esclarecimento, clareza, luz, aleluias, à nossa espiritualidade e à nossa fé. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Muito bem, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E mais, em que corpo vem? E aqui está, algo muito sério e uma interpretação completamente errada a respeito disso, dessa pergunta: em que corpo vem? É claro que Paulo está falando do cristão, amado, não dos mortos. Amém? A dica aí, mas os cristãos, em que corpos que eles vêm? Os cristãos. Vamos ter na palavra resposta para isso. Tá certo? Vamos lá em Lucas capítulo 20, então. Lucas capítulo 20. Glória a Deus. Amém? Versículo 27 em diante. Leia aí comigo, por favor. Leia aí comigo. Lucas capítulo 20, vou dar tempo aí. 27 em diante. É que está então o começo dessas respostas, tá certo? E quem é que tem as respostas? Não é o próprio Jesus? Muito bem. Chegando a algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, olha só,
Perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar filhos, aleluias, descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. E assim o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aleluias. Aí vem a pergunta então. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposarão. Amém? Veja, olha a pergunta deles. No dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Então vem a resposta de Jesus, e ela é importante. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, seja homem ou mulher, amém? Aleluias! E a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. E aqui então vem uma revelação. E a conclusão é essa, que o casamento, a família existe por causa do plano de Deus. Amém, amados? Mas lá no céu, no paraíso, na eternidade, onde Deus mora, onde não tem começo nem fim. Aleluia! Lá todos seremos irmãos. Amém, queridos? Aleluia! Ah, mas não vai ter casamento então? Não vai ser matrimônio então? Não. Só que o nível de gozo, de alegria, de paz é superior a qualquer coisa. É inimaginável essa grandeza. Mas Paulo revela que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente alguma imaginou o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. E vem outra pergunta então: quem é que ama a Deus? De que maneira que eu expresso meu amor a Deus? Muito bem, o próprio Jesus também traz a revelação. Quem é aquele que me ama? É aquele que guarda os meus mandamentos. É a única maneira de você demonstrar que ama a Deus, que ama Jesus, que ama o Espírito Santo. Aleluias! Obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aleluias! Este é o que me ama. Glórias a Deus. Que maravilha! Aleluias! Então ele acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dos mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não pode mais morrer, porque são iguais. Amém? E aqui entra a resposta que começou lá com Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 33. Pergunta é: em que corpo nós iremos voltar? Aleluias! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vou ver aqui mais uma vez, para não errar. Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 15, glória a Deus. Ó, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? E aí está algo também que precisamos compreender. Aleluias! João 14, versículo 1 em diante. Não fiquem tristes, para que eu vou embora, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês. Aleluias! E quando eu voltar, os levarei para morar comigo eternamente na casa do meu Pai. Mas nós sabemos também, amado, que, veja, quando Jesus voltar, ele volta como juiz. E o próprio Paulo revela que a igreja estará com ele nesse juízo. Inclusive, ele declara que nós julgaremos até os anjos. Então, nós viemos já com Jesus.
Essa é a grande verdade. Amém? De que maneira? Em que corpo? E aí está. Vamos lá então? Em Lucas capítulo 20, Jesus segue falando o quê? Escute bem, leia aí. 36. Pois não podem mais morrer. Por quê? São iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Por que vem? Como eles vêm? Em que corpo que eles vêm? E se o próprio Cristo, o próprio Paulo declara que a igreja participará com Cristo do juízo, então nós viemos já ressurretos, amém, amados? Em que corpo estaremos com ele? E aqui está a resposta. Aleluias. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aleluias. Glórias a Deus. Agora, veja bem, ele fala aqui que todos seremos irmãos. Então aí entramos num assunto muito sério, não é? Deus nesse mundo, ele tem um plano, ele tem uma estrutura para o ser humano. Deus do matrimônio, a própria igreja, amém, amados? E cada um de nós somos chamados, inclusive o homem, a mulher, não é? O próprio pastor, missionário, evangelista, etc e tal, não é? Quer dizer, cada um tem incumbência, missões, mas a resposta é a seguinte: no reino dos céus, todos seremos iguais. Então não tem por que estar se degradando e querer tomar o lugar do outro e te achar mais importante, menos importante. Não existe, queridos. Nós temos que obedecer a Deus segundo o seu chamado e sair dessa condição e cumprir aquilo que Deus te estabeleceu. É isso. Amém? Agora, ao passar dessa vida lá, todos seremos irmãos, filhos de Deus. O nosso corpo será como os anjos, corpos espirituais. Depois, vamos ver lá em Coríntios. Amém, amados? Glória a Deus. Então, veja bem, serão como anjos. Glória a Deus. E são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Agora veja bem, e quanto à ressurreição? Então Cristo agora, não é? Eles falam antes como vai ser na ressurreição. Mas agora Cristo fala uma coisa interessante aqui. Amém, amados? Aí ele entra nesse assunto sobre a ressurreição. Porque muitos entendem que ressurreição é de muitas maneiras, segundo cada doutrina, cada teologia. E uma delas é que os mortos, quando morrem, acabou. Não tem mais nenhum contato. Fica no túmulo. E algumas ensinações no Face, as pessoas, a ressurreição saindo dos túmulos. É interessante isso, não é? Mas veja só, aleluia, como são as coisas. E aqui então Cristo entra nisso aí. Outros dizem, não é, que ficaremos num lugar provisório, etc e tal. Agora Cristo então traz luz disso, a revelação disso, no versículo 37 em diante. E veja o que está escrito aqui. Leia lá também. E que os mortos hão de ressuscitar. E que os mortos hão de ressuscitar. É assim que as pessoas pensam. Amém, amados? Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É Jesus que está falando isso. Ele acrescenta então, aleluias. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Aleluias. Glórias a Deus. Então disseram alguns dos fariseus, aliás, escribas, mestre, respondesse bem. E dali por diante não puseram mais interrogá-lo. Amém? Então o que Cristo aqui está falando, né, já juntando o que eu já falei, que Paulo fala também, aleluia, não sou eu, que nós estaremos com Jesus na ressurreição e até os anjos serão julgados por nós.
Então nós viremos já. E como virá? Em que corpo virá? Então vimos aqui que a vinda, não é? Seremos que nem os anjos, ele dá uma dica, mas existe uma revelação maior ainda, lá em 1 João capítulo 3, tá certo? Glórias a Deus. Então fica bem claro, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque se é o Deus de Abraão, o que se refere a ele? Na verdade, queridos, o que está em Eclesiastes é uma revelação que se completa aqui, que o corpo volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. Aleluia! Então veja, se o espírito é eterno, e aí está, quando alguém morre, para que lugar que ele vai? Tem que haver um lugar, amém? Porque o espírito não morre. Então há dois lugares, né? Um deles é o céu e outro lugar é o inferno, porque não há condição, amém? E isso é o juízo de Deus, aleluia. Agora veja bem, em 1 João, abra aí, 1 João, vamos ver aqui então como ele amplia essa revelação. É assim que a palavra dele dá um toque, agora ele completa. Vamos lá? Ó, primeira epístola de João, capítulo 3. 3, leia aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lá em Lucas, Jesus declarou isso já. Amém? E de fato, somos filhos de Deus. Não há por que ficar aí, né? Sou, não sou, creio, não creio. Se está escrito, meu irmão, que em Cristo você se torna filho de Deus, herdeiro da vida eterna. E é por isso que João dá esse impulso aqui da palavra. E de fato, creio, está dizendo, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele. Viremos com Ele. Aleluia. E João revela, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós seremos a semelhança de quem? Do próprio Jesus. Aleluia. Por que seremos a semelhança do próprio Jesus? Porque em Cristo fomos gerados filhos legítimos, herdeiros de Deus. É grande isso? Ah, como é? Mas é o amor de Deus. Então não se sinta pequeno, derrotado, pobre pecador. Assuma a tua identidade. Sai dessa, querido. Aleluia. Sai dessa. Você é um santo de Deus. Mais uma vez eu falo isso. Vou falar sempre. Não confesse a derrota. Não confesse a identidade que você não tem mais. Porque Deus te vê como seu santo, como seu filho. E filho é santo. Aleluias. Muito bem. Então seremos de que maneira? Aqui completa. A semelhança de Jesus. E dá uma dica, anjo, o que é? Seres espirituais. É claro que seremos. Mas seremos semelhantes aqui a anjos? Não, ao Senhor Jesus. Amém? Porque somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Muito bem. Até aqui aprendemos muito. Mas eu quero ir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios. Ih, está lá na frente. Capítulo 5. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Tem que examinar a Escritura, querido. Isso é muito importante. Você lê junto, constata também essas coisas. E onde você está? Deus está falando com você. Amém? Vamos lá então? 2 Coríntios, passei demais aqui. Capítulo 1. Isso aqui é de extrema importância. Isso aqui vai nos dar uma ideia e o pensar
porque temos que pensar, temos que meditar na coisa, buscar conhecimento. E Deus quer nos dar conhecimento. Por isso nos deu sabedoria através do seu Espírito Santo. Você pode sim. Vamos lá então. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Ele está falando desse tabernáculo, dessa casa terrestre. Amém? Esse é o tabernáculo que ele está falando. Agora veja bem, se desfizer, que nós aprendemos antes, o corpo volta ao pó, o espírito para Deus. Muito bem? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Então aqui ele, meu Deus, se revela isso com toda a clareza que se pode ter. Aleluias. Amém? Então esse tabernáculo há de se desfazer. Aleluias. Mas ele completa dizendo, porém temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Agora versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amém? Nós temos que crer na palavra de Deus. Eu digo mais uma vez, ela tem resposta para tudo. Os discípulos, os apóstolos, andaram com Jesus. O que eles falam, ouviram de Jesus. E Paulo, vindo ainda depois, 3 dias no céu, traz esta palavra linda e maravilhosa. Uma revelação bombástica. Precisamos agarrar e tomar posse. Amém? Aleluias. E veja, e por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então a pergunta é, nós podemos desejar o céu? Podemos desejar a nossa habitação celestial? É claro que sim. Amém, amados? Até porque lá é infinitamente mais. Aleluias. E veja, esse desejo, esse sonhar com o céu, faz parte de uma pessoa que está sendo edificada. Amém? Eu diria que isto é o termômetro da espiritualidade. Quando você começa a sonhar com o céu e ter, sabe, o desejo de estar lá. E aí entramos então do que Paulo declara. Ele diz, se eu pudesse estar com o Senhor, estaria hoje mesmo. Mas como eu tenho que cumprir essa missão, então eu a cumprirei, mas 1000 vezes estar com o Senhor. Então veja bem, nós temos que chegar espiritualmente a essa condição. Por quê, pastor? Porque o mundo em que nós vivemos não é o nosso mundo. O nosso mundo está no céu. A nossa pátria celestial está no céu. E lá habitaremos na Nova Jerusalém. Está escrito isso. Aleluia. Em mansões celestiais andaremos em rua de ouro. Aleluia. É quadrangular, né? Os quadrangulares vão gostar, né? Mas são cada entrada. Na entrada, rubis, pérolas, diamantes, de toda a riqueza lá. Aleluia. Muito bem? Glória a Deus. Então ficamos aqui. Agora, para completar, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo, mas temos que estar aqui. Na verdade, a igreja está em missão. Tem uma pastora que ela diz, amado, com relação àqueles que só se batizam e ficam ali mesmo. Ela diz, olha gente, se vocês acabasse a sua espiritualidade com Deus no batismo, quando você se batizasse, você ia direto para o céu. Mas por que você fica? É porque Deus tem uma missão para você. Amém? São 20 minutos quase. Vamos completar então. Aleluias. Releia mais uma vez essa passagem. Está tão clara
que nem água límpida no rio. Amém? Muito bem. Então, Coríntios 15, não vou me deter muito nele. Amém? 15, versículos, aleluias, 36 em diante. É a continuidade do nosso começo dessa palavra. Diz assim: insensato, diz Paulo, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Amém? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Que relação é essa? Esse corpo, ele morre, mas nasce um novo corpo. Amém? Já vimos sobre isso. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Vamos lá? Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Ele vai chegando lá para você compreender. Ele vai andando. Amém, amados? Desde o morrer, quando somos batizados. Amém? E morremos para essa vida. E escravizamos a nossa carne. Isso é conversão, é novo nascimento. Ele vai andando então na palavra de Deus. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua ou das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Aqui ele encerra. Aqui é o fechamento. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita da incorrupção. Não é o mesmo corpo, querido. Você entendeu? Até aqui, eu acho. Eu creio. Amém? Aleluia. Ele está aqui dando um exemplo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O corpo celestial. Aleluia. Versículo 44, então. Amém? Olha a tosse aí. Ó, e aqui está encerrando. Semeia-se corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Amém, amados? O que é natural é natural. O que é espiritual é espiritual. Deus é espírito. Ele pode estar misturado com natural? Claro que não. O que é terreno é terreno. O que é celestial é celestial. Amém? E aqui está então essa passagem. Ó, semeia-se o corpo natural, mas ressuscita o corpo espiritual. Nós teremos corpos espirituais e o nosso espírito vai habitar num corpo perfeito e eterno, não feito por mãos, mas pelo próprio Deus, um corpo celestial. E aqui está a razão, um corpo espiritual. Aleluia! Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia! Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. Glória a Deus! Aleluia! Se prepara então, querido. Quando você fechar os teus olhos, você vai estar com Jesus. Amém? Você fecha aqui e quando abre, quem está à tua frente com um sorrisão? Cabelos cor de terra, sorrindo e com a mão estendida. É Jesus. Ele vai te conduzir até o Pai, que é Deus. Aleluia. Eu quero findar essa palavra com o quê? Com a parábola do rico e do pobre. Amém? Cristo fala no dia da ressurreição, não falou lá os saduceus? Não. Ele diz que o pobre morreu e foi para onde? Para os braços de Abraão, para o descanso. O rico morreu, que era ruim, que era ganancioso, que não dava uma comidinha para aquele pobre dali que jazia, não é? Ele morreu, para onde que ele foi? Para o inferno. Então, tudo é agora. E Cristo não colocaria uma parábola desse tipo com um exemplo do negócio que não existe.
Porque uma parábola não é somente uma ilustração, querido. Não no caso de Jesus. Parábola são revelações profundas, espirituais, do reino de Deus. Aleluias. Que é preciso em espírito compreender e entender. Aleluias. Por isso aquele que tem coração duro não pode, mas os humildes pode. Amém? E Deus concede a revelação. Está então o tema a ressurreição. Leia cada texto, medite, busque. Não tem como se confundir. Quando Marta disse, Senhor, se tu tivesses, Lázaro não teria morrido. Ele diz, né, Marta, ele há de ressurgir. Então ele puxa por Marta a resposta. E Marta diz assim, Senhor, eu sei que no último dia, e aqui está a resposta. Marta, Marta, eu sou a ressurreição. Significa, o último dia chegou. Com a sua morte naquela cruz, querido, ele libertou os cativos. Aleluias. E a partir daí, todo aquele que morre em Cristo, ele vai para os braços de Deus. Creia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.